Eu tenho um manômetro e eu tenho o meu pulsão. Nessa foto, o pulsão, a ferramenta que eu estou usando é de 4 milímetros. E eu tenho o meu prensa-chapa, que é parafusado, diferente do que eu mostrei lá no slide, no segundo slide. O meu prensa-chapa é parafusado. E do meu lado, eu tenho um multiplicador de pressão. O que é um multiplicador de pressão? Eu tenho um cilindro pneumático, a qual eu pego o ar que vem da rede da Uniftec, ligo o meu cilindro pneumático através de uma válvula, ele vai acionar o meu cilindro hidráulico e esse cilindro hidráulico vai mandar pressão aqui para a matriz. Esse cilindro hidráulico manda a pressão para a matriz. Então, o que acontece? Houve várias diferenças de medida aqui. O meu manômetro, aqui eu regulo ele, o quanto que eu quero de pressão, ele teria que multiplicar e quando chegasse na matriz, o que eu lesse no meu manômetro e lesse no meu transdutor, teria que ser coerente. Depois, lá nos resultados, a gente vai abordar isso e vai ver que deu bastante diferenças. Os dispositivos ferramental de medição utilizados, então. Eu utilizei um manômetro, utilizei um transdutor de pressão. Quem desenvolveu o software para mim foi o professor Jason Razia. O software se chama LabVIEW DNI. O professor Jason pegou o que? Os dados que dava de pressão, ele transformou nos dados elétricos e depois me transformou de novo em dado de pressão, numa unidade de medida para mim. Ou seja, eu botava 100 kPa no meu manômetro, eu queria ver quanto que estava tendo na matriz durante o processo e quanto que esse software ia ter no final. Por devido programação, por vários problemas que aconteceram, eu só consegui utilizar esse software nos 3 últimos testes. O correto seria eu ter utilizado em todos os testes que eu fiz, que daí eu ter um dado mais preciso. As medições de ângulo eu fiz na máquina de medida tridimensional, tudo no laboratório, na oficina da Uniftec, o rugosímetro da Uniftec também e o paquímetro que eu utilizei para fazer esse tipo de trabalho. Então, os resultados coletados. No teste número 1, eu vou pegar aqui, se vocês puderem olhar para mim. No teste número 1 aqui, ó, eu utilizei, então, a velocidade de avanço de 1000 milímetros por minuto. Isso me deu uma rotação de 81,53 RPM. Só para deixar claro, quando eu fiz esse teste, eu ainda utilizei uma alavanca. Cabreiro utilizou esse teste fazendo uma alavanca. Então, eu usei 0,4 kgfm por centímetro quadrado para poder fazer essa primeira peça. Só que qual que foi o problema dessa peça? Tempo, demorou 40 minutos para fazer essa peça e o César estava lá junto comigo, tivemos que ficar segurando a alavanca lá até finalizar o processo. Isso me inviabilizava de eu comparar o quanto que estava descendo de incremento no CNC, eu consegui comparar isso depois no computador com os dados do LabVIEW e ainda eu acompanhar todo o processo. Isso se tornava inviável fazer sozinho. Então, por isso, nós desenvolvemos um multiplicador. Porque o multiplicador eu vou lá, regulo a pressão que eu quero e não preciso mais ficar cuidando ali. Então, no teste 1, a gente fez, demoramos 40 minutos. Eu fiz essa peça sem lubrificação externa. A lubrificação interna foi usado o óleo semissintético 15W40. Então, vocês vão ver que aqui, ó, é bem visível aquilo que eu falei lá em cima, lá, relacionado à crista da ferramenta. Conforme tu vai descendo o passo, ó, vai acontecendo marcações na peça. Ó. Conforme tu vai, como ela é de contorno e ela não é espiral, ela acaba demarcando a peça durante a conformação. Já no teste número 2, a gente, em acordo com o Leonardo, o técnico do laboratório, a gente aumentou a velocidade de avanço. Sendo que RAM em 2015 já estipulou que a velocidade de avanço você pode usar de 500 a 4.000 milímetros por minuto, ou você pode usar até um valor maior, como quiser. Então, a gente pegou e aumentou essa velocidade de avanço. Então, nosso RPM, o nosso giro do nosso spindle foi para 815. O que aconteceu com isso? Eu apenas fazendo essa modificação, eu fiz a peça de 40 minutos, eu fiz em 22 minutos, eu melhorei a rugosidade e eu obtive redução de tempo de 45%. Então, aqui tem os resultados de rugosidades que eu fiz. Então, eu fiz 12 testes, eu fiz usando geometrias com pulsão, com ferramental de 8,2 diâmetro de 8,2 milímetros, diâmetro de 12 milímetros e diâmetro de 4 milímetros. Só que diâmetro de 4 milímetros não existe na literatura. Foi uma ideia do professor César. Nós fazer esse teste com um diâmetro menor e a gente conseguiu fazer e tirar peças. Depois eu vou demonstrar para vocês. No teste 1, vocês vão ver que a rugosidade foi bem lá em cima, 2,45 microns,
porque eu não usei o lubrificante externo. No teste número 8, eu também não usei o lubrificante externo, então dá uma variação da peça que está com contato com o líquido pressurizado, dá ali uma diferença de 33%. E a peça número 2, ali, que foi a última que eu fiz com punção de 4 milímetros, deu uma rugosidade de 3,16 micron, com uma diferença de quase 40%. Ou seja, é necessário ter lubrificação externa que melhora o acabamento, melhora a rugosidade. A minha melhor rugosidade que eu tive foi no teste número 3, que me deu 1,58 microns. E a pressão que eu usei, lembrando, esse teste aqui eu não tinha o transdutor de pressão. Então, eu usei uma pressão no fluido da matriz de 16,67 kPa. Foi essa pressão para fazer essa primeira peça. Aqui, então, tem o resultado dos testes feito por mim em 2019 e por Cabreira em 2018. Vocês vão ver que a minha rugosidade interna ficou de 0,49 microns e a rugosidade externa de 1,58. Foi a minha melhor peça. A melhor peça em acabamento foi essa. A pressão no fluido da matriz, 16,67 kPa, o incremento 0,05 milímetros, o avanço de 1000 milímetros por minuto. E o tempo programado de 22 milímetros. De 22 minutos, melhor dizendo. Aqui depois a gente fez também o comparativo de ângulo projetado com ângulo medido. Então, eu fui lá na tridimensional, no laboratório da UniFTech, usei a tridimensional e eu consegui, fazendo todos os testes que foi programado, uma variação no máximo de 0,11% do ângulo de parede projetado com o medido. Foi usado o ferramental A, o ferramental B e o ferramental C. E essas variações aqui vocês podem ver, no teste 1 foi 0,10, no teste 6 foi 0,10, aí no teste 9, 0,10. Então, os testes ficavam muito próximos às medidas, só que comparando com os ângulos que Cabreira fez em 2018, ele teve uma diferença de ângulo de 15%, e a minha diferença foi 0,11%. E aqui, então, para vocês verem melhor o projetado, aqui eu projetei um ângulo de 127,22, medido na tridimensional deu 127,23 graus. Então, essa foi uma peça que eu cheguei muito